Bom dia, meu povo. Estamos hoje aqui para fazermos mais um Evangelho no Lar. Vamos esperar mais gente entrar para poder começar, tá bom? Bom dia, Georgiana. Então, hoje a gente vai continuar a leitura do Evangelho. Então vamos para a última parte do capítulo 12, né, que é amai os vossos inimigos. Hoje, para finalizar esse capítulo, a gente vai ler os itens 15 e 16. E para a gente se harmonizar, vou ler uma mensagem para a gente já entrar no espírito da leitura do Evangelho, tá bom? Bom dia. Tem mais ou menos a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, para a gente já ver essa linha de pensamento que a gente vai falar hoje. Quando deixamos o universo fazer o retorno kármico, ficamos fora do ciclo kármico e o melhor e mais benéfico resultado para todos é criado. É por isso que a vingança nunca é uma boa opção. É muito melhor quando deixamos o universo dar o veredito. O universo faz justiça e não precisamos ajudar incluindo uma grande dose de vingança na mistura. Isso acontece quando o nosso ciclo de cura está completo, o que significa que não queremos mais vingança ou reivindicação. Não temos mais interesse emocional em nos vingar. Não queremos mais punir alguém. Eles obterão o que criaram para si mesmos, e o universo tem uma maneira de enviar uma lição perfeita ministrada da maneira mais perfeita. O que podemos fazer é usar nossa intenção para definir um novo paradigma de energia para nós mesmos, de modo que nos desconectemos completamente desse ciclo de cura e karma e direcionemos nossa energia para experiências mais gratificantes e alegres para nós mesmos. Defina essas intenções e deixe o universo cuidar dos escombros do passado. Tudo volta, mas isso não significa que tem que voltar pelas suas mãos. Siga em frente e deixe que o universo cuide das coisas. Dar o troco é criar mais karma, é ficar preso no ciclo que mais queremos sair. Esse aqui é uma mensagem que eu li na página do Instagram, Espiritualidade Quântica. Tem muitas mensagens bem interessantes, várias reflexões sobre, às vezes, assuntos até corriqueiros do nosso dia. Então vamos fazer agora nossa prece final, ou inicial, desculpa. Bom dia, Diego. Para a gente continuar a leitura do Evangelho. Então hoje, falando novamente, a gente vai finalizar o capítulo 12 com a leitura dos itens 15 e 16. Quem quiser, ainda dá tempo de, pegar sua água para fluidificar, para a gente tomar ao final. E vamos fazer nossa prece. Se vocês quiserem ficar de olhos fechados ou não, é a decisão de cada um, como cada um quiser ficar mais confortável e puder se concentrar melhor, tá bom? Querido Mestre Jesus, de infinito amor e misericórdia, lhe agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para fazermos o Evangelho no lar. Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos absorver sua mensagem e, acima de tudo, colocá-la em prática para a nossa evolução e que possamos, dentro das nossas limitações, sermos auxílios dos irmãos que aparecerem em nossa jornada evolutiva. Fica conosco durante todas as leituras e reflexões que serão feitas na manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos continuar. Capítulo 12, amai os vossos inimigos.
Itens 15 e 16. O duelo. Deixa eu só botar aqui a musiquinha. Pronto. Bora lá. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus. Este é mais culpado 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade, algumas vezes, se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último quase sempre é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro, com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si, o duelo, resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra. E, à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Mensagem de Agostinho, Bordeaux, 1861. Então vou dar só uma paradinha para a gente explicar esse trecho, porque ele já tem assim, umas mensagens bem interessantes. No começo ele já fala da distinção desses tipos de morte, vamos dizer assim, a morte, né, pelo duelo e daquele que mata mais pela necessidade. Porque o que era o duelo de antigamente? O duelo era para a defesa da honra e da moral, onde às vezes se combinava um local e data e horário para ser feito o duelo. Se fosse um duelo de espada, duelo de arma de fogo, mas onde cada um defenderia a sua honra com a barbárie, com a força bruta, colocando muitas vezes a sua vida em risco, à prova. Só seria possível defender a sua honra matando o outro, matando aquele que lhe ofendeu. Então seria um ato, sim, premeditado para você matar ou morrer. Enquanto que na morte, por aquele que entra na casa de outra pessoa, rouba o que ele quer, rouba o que ele cobiça, e em decorrência disso ele pode chegar a matar, ele está fazendo isso por necessidade. O duelista não. O duelista está fazendo isso por vaidade, para defender a sua honra, seja por que ele foi ofendido, por um esbarrão ou algo do tipo. Então são duas formas de morte, de assassinato, vamos dizer assim, diferente. E logo aqui no começo ele fala que o homem joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus. Ele tá desprezando a sua própria vida. Na medida que ele não dá tanto valor para a sua vida, ele está desperdiçando um dom.
está desperdiçando uma vida de oportunidade que ele poderia reparar de diversas maneiras. Mas ele prefere resolver na brutalidade, pela lei do mais forte. Então não há muito que se excusar nesse caso. Até porque nesse próprio texto, Agostinho fala que a sociedade da época via mais com bons olhos a morte pelo duelo, ou o próprio duelo em si, onde seria, né, definido como um ato de coragem. Mas como o próprio texto fala, mas realmente a coragem, você entrar em algo que você sabe que tem chances de vencer, isso não é coragem. Isso é você se sentir melhor do que o outro, é uma soberba que lhe coloca numa posição de superioridade. Não, vou duelar com tal pessoa e eu sei que eu vou ganhar. Então isso não é um ato de coragem, é um ato de extrema covardia. De você saber que tem condições melhores que o outro e duelar com ele para você se firmar. Então não há muito que se falar em coragem nessa passagem de duelo. É agora o item 16. Nota: os duelos se tornam cada vez mais raros e, se são vistos ainda de tempos em tempos, em dolorosos exemplos, o número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, o homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes, e é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais senão com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornada antes um indício de costumes, é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão, que se afastava para deixar o campo livre, e que hoje isso é oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona. Outrora não se lhe dava atenção. O Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie em inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Então, nesse item 16, ele fala da gradação dos costumes, né? De que antes o duelo era algo bem visto, ao longo do tempo passou a ser mais condenado, não ser visto como algo comum. E aqui ele fala também que antigamente as pessoas, os cavaleiros andavam de armadura e com as lanças em punhos, já preparados para o duelo. Então a pessoa já saía, né, à rua, já se preparando para alguma coisa. Se alguém me ofender, irei desafiá-lo para um duelo e me defender a minha honra, minha moral e os bons costumes. Será que isso ainda hoje é válido? Você duelar com uma pessoa? E trazendo para os tempos de hoje, a gente pode fazer um paralelo do duelo, por mais que hoje em dia não se tenha mais o duelo tão físico, né, com armas de fogo. Temos também hoje um novo tipo de duelo que podemos encarar como o duelo no ambiente virtual, onde algumas pessoas se mascaram, se escondem atrás de perfis falsos e atacam as pessoas. Alguém faz uma postagem e o outro se acha no direito de ir lá e atacar, de falar mal, de esculhambar mesmo a pessoa. E há aquela troca de ofensas entre quem postou, um hater, alguma coisa do tipo. Isso também é uma forma de duelo. Não um duelo físico, mas um duelo de palavras, que às vezes atinge muito mais do que um soco, alguma coisa. E o que gera, né, que a gente pode ver nas redes sociais, muita essa falsa sensação de
de felicidade, de que a vida do outro é perfeito, que gera uma ansiedade na gente. Mas é algo que nós temos que nos controlar. Como eu li na mensagem inicial, de deixar que o universo resolva, de que nós não façamos parte do karma da outra pessoa, que a gente não se conecte com o problema do outro, não para resolver. Sim, nós devemos ajudar os próximos para resolver o problema do outro, né? Ou pelo menos amenizar. Mas não entrar no problema do outro para piorar a situação. Para quê? Criarmos esse karma para nós mesmos. Será que é válido a gente entrar num duelo verbal, um duelo virtual, para criarmos esse karma para nós mesmos? E também a gente pode ver também nesses trechos a evolução, né? Desde de antigamente ser mais comum você andar armado ou com a arma escondida, com a arma imposta, para poder intimidar os outros, para que vê nossa situação de força, de superioridade. E como isso ao longo do tempo foi, não vou dizer caindo em desuso, mas foi sendo mais regulamentado, né? E hoje em dia, para você ter a posse ou o porte da arma de fogo, tem uma série de obrigações, uma série de pré-requisitos para a gente ter a arma de fogo. Então não é qualquer pessoa que pode estar andando com uma arma de fogo por aí. Até porque devemos atualmente, né, acho que o mundo passa por um momento ainda de grande medo, de grande tensão com a pandemia, que nos obrigou a ficarmos em casa, ficarmos reclusos. Graças a Deus a vacinação está melhorando, então a gente está conseguindo retomar um pouco a vida, mas eu acredito que eu, pelo menos, e outras pessoas, ainda estamos com essa sequela, né, da pandemia, de termos um pouco nosso emocional abalado, de vermos muitas vezes, né, pessoas conhecidas adoecendo, chegando a falecer por essa doença tão estranha. Então, às vezes eu até brinco, né, que eu pessoalmente sou contra, né, o uso deliberado de arma de fogo, de porte para qualquer pessoa, porque eu até falo assim, meu Deus, no Brasil, que o pessoal rouba, furta, né, a caneta da lotérica, o pessoal não sabe dar seta no trânsito, a pessoa vai querer ter arma? Não faz sentido, não tem porquê termos esse porte de armas com pessoas que, né, muitas vezes desequilibradas, sem o mínimo de preparo emocional para ter o porte da arma. Porque se a gente pensar bem, a arma de fogo, ela não tem uma outra utilidade senão matar. Por mais que eu quero ter uma arma para me defender, mas você vai se defender atirando, você vai se defender na intenção de matar a outra pessoa. Então isso não é uma defesa, isso deixa de ser um duelo também, de você colocar a sua vida em risco e a da outra pessoa. Então a gente consegue fazer com esses últimos itens do capítulo 12, amai os vossos inimigos, a gente consegue tirar várias reflexões sobre o assunto, desde, né, da evolução do duelo, de antigamente, né, pela defesa da honra, moral e bons costumes, até o dia de hoje. A gente pode ver o duelo virtual, duelo nas redes sociais, de xingamento, de ofensas. E também pode ver também o duelo como, até como, de certo modo, um suicídio.